Olá, eu sou Virgílio Medeiros e você está no canal Seja BH, Reflexões Espíritas para a Nova Era. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal e, por favor, divulgue, inscreva-se e comente para sempre podermos aprimorar o nosso trabalho. O nosso tema de hoje são os direitos e deveres. Todos nós temos direitos e esses direitos são assegurados pela nossa Constituição e também pela Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamados pela ONU. Os direitos principais são os direitos individuais, os direitos sociais. Nos direitos individuais, nós temos o direito à vida, à liberdade, o direito à propriedade, o direito à herança e também, se for o caso, o direito a um julgamento justo, entre outros direitos individuais. Existem também a segunda ordem, que são os direitos sociais, ou seja, nós temos direitos à saúde, à educação, à liberdade de escolhermos o nosso próprio trabalho e vivermos à custa deste trabalho. Temos direito também à segurança, ao transporte, ao lazer e outros direitos assegurados para nós através de leis amplamente divulgadas. E com isto reconhecemos que todos nós temos direitos e normalmente cobramos isto das autoridades. Mas esquecemos que nós também temos deveres. Os nossos deveres são eleger os nossos governantes, respeitar a Constituição e as leis, respeitar a natureza, ter cuidado com o nosso semelhante, o nosso concidadão, pagar os nossos impostos, contribuir com as autoridades e, eu creio que o principal, educar e proteger os nossos semelhantes. Sim, nós temos deveres, somos responsáveis uns pelos outros. Como diz Joana de Ângeles no livro Estudos Espíritas, psicografado por Divaldo Franco, na mensagem de número 23, ela diz que a educação é a base para a vivência na sociedade. Portanto, acima de todos os deveres e todos os direitos está a educação. Porque na Constituição, então, está um preceito de termos que educar e respeitar os nossos semelhantes, ajudando-os. É para que a nossa sociedade seja uma sociedade onde as pessoas vivam em paz. E a educação e essa vivência pacífica promove o progresso da sociedade, do nosso país, do mundo como um todo. Portanto, os direitos e deveres de cada um de nós devem estar sempre na nossa mente, porque jamais poderemos alegar o desconhecimento das leis. Então, procuremos nos informar para que estejamos tranquilos quanto aos nossos deveres e também aos nossos direitos, àqueles frutos, mas também a nossa plantação para que possamos colher mais adiante. A lei divina expressa através do Decálogo, que são as tábuas da lei recebidas por Moisés, dizem dos nossos primeiros rudimentos das leis humanas, aquelas que são
para a nossa convivência de tal forma que possamos honrar a todos aqueles que vivem à nossa volta. O decálogo, que contém as leis, foi ampliado por Jesus na sua moral, a moral do Cristo sendo a moral e a ética e a execução do amor e da caridade uns pelos outros. Esse exercício de amor é que finalmente dará a todos nós as condições para vivermos em um mundo de regeneração. André Luiz, no livro E a Vida Continua, nos informa que, na hora da nossa desencarnação, nesse momento de passagem nossa da vida da Terra para o mundo espiritual, esgotam-se todos os nossos direitos que levianamente achávamos que tínhamos. Não teremos mais as nossas propriedades. No mundo espiritual, seremos o que realmente fizermos de nós, o que dará para nós condições de desenvolvermos o nosso espírito. Não serão os títulos angariados aqui na Terra, nem os valores que nós recolhemos e amealhamos aqui no nosso planeta. Pelo contrário, os valores que são permanentes são exatamente os valores espirituais e morais que nós conquistamos. Portanto, esses direitos que a gente achava que teríamos no mundo espiritual em função da nossa vida na Terra, isto foi passageiro, que nós utilizamos enquanto estávamos na Terra, mas no mundo espiritual seremos cobrados pelo dever que nós temos de progredir, de sustentarmos a nossa evolução, aproveitando todo o tempo que nós temos aqui na Terra. Então, os nossos deveres também são espirituais. Então, nós vimos que nós temos direito à educação e que esse preceito da educação é o principal dever que também nós possuímos. Diz um provérbio africano que para educar uma criança é preciso toda uma aldeia. E realmente a educação, como nós a sabemos, ela se divide em duas: essa educação formal que desenvolve o cidadão, mas também essa educação moral que desenvolve o caráter da pessoa e desenvolve o ser humano que ela vai ser no futuro. Allan Kardec diz no Livro dos Espíritos que a educação é a arte de formar caracteres, ou seja, é o cultivo do caráter melhorado a cada criança que nós educamos, que nós somos responsáveis por elas. Então, a educação é o veículo, é o meio do nosso equilíbrio e do nosso sustento social. Os direitos e deveres que são apresentados a todos nós irão se resumir exatamente no amor que temos ao nosso próximo. A doutrina espírita, ela permite que tanto o educador quanto o educando possam receber conceitos mais dilatados da vida, apresentando para a criança Deus, a imortalidade da alma e também o amor ao próximo. Os conceitos da reencarnação, da evolução e do progresso ampliam em muito os horizontes educacionais e nós jamais deveremos deixar de ensinar isto aos pequenos. Essas verdades, já amplamente aceitas pela nossa sociedade,
são os pilares da nossa doutrina e também os pilares da sociedade do futuro. Da mesma forma que nós fazemos o nosso seguro de vida, né, para que deixemos certas quantidades de dinheiro para que as pessoas aqui na Terra possam desenvolver a sua vida normalmente, também deveremos amealhar os nossos seguros e investir no banco da divina providência. Aquele banco que é o banco da espiritualidade, dos valores que nós não vamos deixar aqui. Deixaremos aqui as coisas materiais e levaremos para o mundo espiritual exatamente as nossas qualidades e defeitos morais. Portanto, devemos investir sim nesse banco da providência para que possamos no futuro colher esses frutos que plantamos hoje aqui na Terra. Permitam-me que eu conte o caso da doutora Elizabeth Lucas, famosa logoterapeuta. Ela sempre visitava instituições de acolhimento de idosos. Sua paciente, ao recebê-la numa destas instituições, disse a ela que ela poderia se considerar uma pessoa rica. Ela, intrigada, perguntou àquela senhora por que ela estava dizendo aquilo. E a senhora disse que ela estava mensalmente depositando uma certa quantia para a doutora em um banco especial. E a doutora perguntou à sua paciente que banco era esse. Ela disse que se tratava do banco do lado de lá. Era um banco da providência divina. E que, de tanto ela ter depositado, provavelmente a doutora era rica e esses depósitos que eram feitos mensalmente e por muitos anos que a doutora visitava a sua paciente, ela já deveria ter uma fortuna lá no banco da providência divina. A doutora, infelizmente ateísta, não acreditava em Deus. Mas o tempo passou e a sua paciente sempre lhe repetia: se você precisar desta quantia que está depositada no banco da providência divina e você precisar sacar tudo de uma vez, não se preocupe. Aqueles e aquelas pessoas que estão guardando esse tesouro para você, eles te atenderão certamente por causa do seu merecimento, da sua bondade, de tanto bem que você faz a todos nós. A doutora não deu muita importância ao que dizia aquela senhora idosa e pensou que realmente seria um delírio do seu paciente, da sua paciente. E um dia a doutora estava em casa e recebeu um telefonema. Era da polícia. E a polícia, segundo o delegado local, estava no hospital e o seu filho tinha se acidentado. A doutora se apavorou. Lembrou que sempre o seu filho saía diariamente para a escola de bicicleta e retornava para casa. E nesse dia, realmente, a criança não tinha voltado. No seu desespero, ela lembrou-se daquela senhora. Se você precisar, saque todo o valor dos seus bônus espirituais. E ela, lembrando desse fato, olhou para o alto e falou: se realmente esse banco da providência divina existe, que eu possa sacar todo esse dinheiro, esse valor em favor do meu filho. Esse valor não é para mim, é para o meu filho,
para que as coisas ocorram da melhor forma possível, já que o delegado disse que o filho estava no CTI fazendo exames. E ela perguntou para o delegado se era sério e tinha algum risco de vida do seu filho. E o delegado afirmou: ele está no CTI, portanto, o caso dele é grave. Então, ela rogou para que fosse efetuado todo aquele saque de bênçãos para o seu filho. E em alguns instantes, o delegado, que disse que ia passar na casa dela para levá-la para o hospital, estava subindo as escadas do seu prédio e indo bater no seu apartamento. Quando ela abriu a porta, o delegado veio falar com ela. Doutora, nós não sabemos como, o que aconteceu, mas os exames do seu filho milagrosamente deram todos um bom resultado. O seu filho está bem, ele está recuperando e a senhora pode ficar tranquila. Assim como a doutora Elizabeth Lucas fez uso da sua conta bancária no Banco da Providência, também nós, através dos nossos direitos e dos nossos deveres, que possamos aproveitar o nosso tempo disponível, que é um direito nosso, mas também é nosso dever aproveitá-lo da melhor forma, plantando o bem e amealhando recursos espirituais para que possamos utilizá-los na hora certa, no momento certo. Muito obrigado, muita paz.